esse estudo de caso do Frei, e eu fiz isso em casa com o conhecimento ancestral chinês, porque eu também não fiz curso de Reiki, não conhecia Reiki. O fato de o Reiki ter sido criado em 1922, por exemplo, não anula o tempo anterior e as habilidades que já tinham sido propostas por outras culturas. Então, acredito que seja uma vertente, talvez, se não baseada nas culturas chinesas, porque ela foi desenvolvida no Japão, até onde eu sei, mas com profunda inspiração nessas técnicas que já existiam, que fazem parte dos estudos do curso. Uma das coisas também que eu aprendi e que eu trouxe para o curso é uma forma de cuidar do ambiente em casa ou no trabalho, que também tem a ver com a questão de objetos que emitem algum tipo de frequência. No caso que eu apresento no curso, são os orgonites. Então, aqui é uma peça de resina com uma base de metais. Os metais eles têm o mesmo peso que a resina na construção. Dentro dessa resina tem um cristal envolto em um fio de cobre, com arame de cobre na volta. Esse cristal é um cristal de quartzo. O que é o cristal de quartzo? O cristal de quartzo ele é um mineral que ele é piezoelétrico, ele, sob pressão, ele emite uma frequência elétrica, um potencial elétrico. Então, no caso, qual que é a pressão exercida sobre o quartzo num orgonite? É a pressão da própria resina. A parte de metal, entende-se que seria o aterramento dele, e esse espiral, ele emite esse potencial de energia no ar. Esse potencial de energia, dependendo do tamanho do orgonite, ele pode alcançar determinados espaços. Ou seja, quanto maior o orgonite, maior o espaço que essa frequência ela atua. O que é importante nessa frequência? Para nós, por exemplo, a primeira coisa, quando eu comprei orgonite, eu senti uma frequência de calma, talvez ligado às minhas ondas cerebrais, que ficaram mais estáveis, né? Em momento de estresse, eu não me estressei. Tem um casal aqui na cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, que faz os melhores orgonites que eu já vi, que eles têm até uma página no Instagram que chama Orgonites Nova Era, e eles produzem os melhores orgonites. Eles vendem para pessoas que criam um gado, Márcio. Então, distribui alguns orgonites a tantos metros, né, no pasto, para que os animais fiquem calmos, tranquilos e se desenvolvam. Então, funciona todo o ser vivo. Vamos dizer assim, ele também beneficia a água. Se tu pegar um copo com água, colocar em cima de um orgonite de formato de bolacha e colocar para congelar, o copo não estoura, porque a água ela entra num ritmo de espiral. E esse ritmo de espiral já torna a água saudável, porque a água em movimento a gente sabe que ela é mais saudável que a água parada, né? Assim como os ímãs proporcionam a ionização, os íons negativos na água e tornam ela mais saudável. Então, orgonites também são coisas que a gente fala no curso, porque harmoniza ambientes. Então, esse casal, muito interessante, eles me disseram que é bom ter na entrada de casa, quando chega uma visita, a pessoa vem carregada de energia negativa, coloca a mão no orgonite e está tudo resolvido. A emissão desses orgonites, elas são eternas, porque o quartzo fica sob pressão. E para mostrar que o quartzo tem essa capacidade, eu mostro no curso também como funcionam os relógios de quartzo, que é um efeito ao contrário. É quando você despeja um potencial elétrico no quartzo, ele vibra. Essa vibração faz o ciclo dos segundos do relógio de quartzo. Por isso que existe relógio, a pilha, né? Na verdade, o que faz ele funcionar é o quartzo. A pilha é para causar esse potencial elétrico no quartzo.
Tem também talvez o pessoal vai lembrar aqueles tênis infantis que tem um LED embaixo, né, que a criança pisa no chão e o LED pisca. Alguns são feitos com pastilhas de quartzo, que sob pressão emite um potencial e acende a luz do LED. E os relógios a quartzo, eles têm um cristal de quartzo e vai uma bateria que fica emitindo energia naquele quartzo e ele emite o pulso do tempo. Então, por isso que são de quartzo. É relógio de quartzo ou mecânicos, que são os automáticos. São os dois tipos de relógio que eu conheço. O que mais que a gente fala no curso? A gente fala sobre a questão do poder do subconsciente, que é aquela parte do iceberg que fica submersa na nossa mente, né? Que é a parte que a gente não acessa muito quando está em estado de consciência e que acessa muito quando está dormindo, por exemplo. Mas existem técnicas para utilizar esse subconsciente também estando acordado, mas com uma calma, né? Isso evidencia também algumas práticas de meditação, porque que elas funcionam, que a pessoa começa a acessar mais a sua parte interna, né, que é um subconsciente, e ela consegue resolver alguns problemas. Então a gente fala sobre o poder do subconsciente também na radiestesia, que é a capacidade de uma pessoa perceber as frequências que vêm dos objetos, das coisas. Por exemplo, aquelas pessoas que fazem poços, né? Eles têm que saber onde que tem o veio de água. E eles utilizam uma varinha ou um instrumento radiestésico para saber onde que o spin da água está subindo e demonstrando onde tem água. É interessante que a explicação da radiestesia é que esses objetos, eles se movem não por efeito sobrenatural. Os instrumentos radiestésicos, eles se movem porque existe um movimento involuntário da mão da pessoa, mas como ele é acessado pelo subconsciente, a pessoa move aquele objeto, seja o pêndulo, seja um maurímetro, um dual hold, que é aquelas duas anteninhas que fecham, a pessoa mesmo move, só que ela move de forma inconsciente e não consciente. Porque esse movimento é produzido pelo subconsciente, que capta aquilo que ela determina através de uma convenção mental, que é uma das formas de aferir a radiestesia, é quando a pessoa determina por convenção mental de que forma que tem que se comportar o instrumento, né? Se ele vai para a esquerda é sim ou não, se ele vai para a direita, ou se ele para cima, para baixo, dependendo, no caso do aurímetro. Então, a pessoa primeiro precisa fazer a convenção mental para que o seu subconsciente receba a informação e depois ele devolva conforme a leitura que ele faz das frequências que ele consegue captar. Então, é muito interessante. Eu falo sobre isso porque, às vezes a prática ela leva a uma compreensão de que nós temos capacidades. Da mesma forma que eu explico que o subconsciente tem poder, eu também tenho um livro aqui que inspirou uma aula que fala sobre inteligência emocional. O livro do Anthony Hopkins. Não é Hopkins, desculpa. Anthony Robbins. É que o nome é parecido. Tony Robbins, ele é um coach de comportamento. Ele me ensina muito que o nosso subconsciente ele tem a capacidade de fazer escolhas por nós, mesmo que nós não percebamos, e que é muito perigoso, né? Porque, vamos dizer assim, uma propaganda publicitária pode conversar mais com o seu subconsciente do que você mesmo. E às vezes vem a necessidade de comprar algo que não faz o menor sentido, dependendo do trabalho de publicidade feito para chegar até o seu subconsciente, as suas emoções, sem que você perceba. O Anthony Robbins ensina muito sobre isso. Eu fiz uma aula sobre o poder da decisão, que nós temos que nós decidimos pelas nossas escolhas e não o marketing de mercado ou qualquer outra coisa. Então, essa aula fala sobre como compreender o poder desse subconsciente e como ele influencia na nossa vida. E como
esse potencial ele precisa ser liberado para que a gente consiga ser mais produtivo até no trabalho. E quando você consegue mostrar para o seu subconsciente o que é importante de fato, ele faz o trabalho sozinho. É como procurar, sabe aqueles caça-palavras? A pessoa acha a palavra, não sabe nem por que achou, porque às vezes tem uma parte do teu cérebro que já achou a palavra correta. Só precisa ter uma conexão com essa capacidade, com essa faculdade que tem muito a ver com as emoções. Né? As pessoas fazem muito mais pelas emoções do que pela razão. Né? Se fosse por isso, se fosse o contrário, ninguém fumava, né, Márcio? Então, tem muito do emocional envolvido, muitas questões emocionais que fazem com que as pessoas tomem decisões erradas ou sejam felizes fazendo alguma coisa que nota-se que não é para o bem. Eu estava vendo a última, o outro professor falando, eu vi que tinha muitas questões sobre religião, e eu, às vezes, o Márcio, a gente conversa em privado sobre essas questões polêmicas, então eu não vou falar aqui, porque também não tem no curso. Não, outra mas hora a gente pode falar. fica à vontade, se quiser puxar um assunto É que assim, ó, fica à quando tem, vontade. quando tem, por exemplo, vou falar só uma coisinha, sabe? Que é, vamos dizer assim, essa coisa de confundir esses processos energéticos com o ocultismo, ou com uma religião, ou com algo ruim, olha, é muito complicado, porque se eu posso utilizar a energia que sai das minhas mãos, por exemplo, que é a coisa mais básica que tem, para tratar uma dor que um familiar meu tem, no caso minha esposa, por exemplo, eu vou entrar num conflito interno de achar que aquilo é do mal, ou é ou provém do maligno, se, na verdade, eu estou tentando tratar uma pessoa que eu amo, tentando melhorar a situação, né, a condição daquela pessoa ali, que é dor ou alguma outra coisa. Eu acho complicado a gente pegar uma coisa tão boa quanto essa e fazer uma leitura ao contrário, né? Então, eu não vou falar no assunto, deixar para outra hora, mas existe isso. Então, assim, é só um alerta para as pessoas porque senão eu vou polemizar, eu não quero polemizar, não, meu intuito não é esse.